Bom dia a todos. Bom, meu nome é Luiz Ferla, sou professor da Unifesp e a gente vai dar início então à mesa... Esqueci o nome aqui. Roda aberta de conversas, humanidades digitais e o trabalho do historiador. Eu queria começar rapidamente agradecendo primeiro as instituições que viabilizaram esse congresso, a Unirio, a Fundação Getúlio Vargas, o CNPq e particularmente as pessoas, né, que se dedicaram absurdamente à organização antes, à concepção, à organização anterior, e aqui fazendo tudo isso funcionar da maneira tão espetacularmente bem feita como a gente tem presenciado esses dias. Então, na pessoa, principalmente nas pessoas do Cláudio e da Suemi, um muito obrigado, muito sincero da minha parte. Meus colegas aqui, o Carlos Valência e o Daniel, a gente propôs uma mesa um pouco diferente. Na verdade, se vocês acham que vão ficar aí sentados por 1h30 escutando a gente falar e atualizando o e-mail de vocês, sinto dizer que dessa vez vai ser o contrário. Nós vamos fazer uma rápida introdução, apenas para aquecer um pouco o debate, mas a ideia é discutirmos aqui... E vejam, eu acho que, modéstia à parte, a proposta é muito boa, porque a gente tem pouco espaço como esse, né? Nós estamos, para usar a metáfora do Flusser da mesa anterior, estamos navegando por águas um tanto desconhecidas e temos pouca oportunidade dessa interlocução entre nós. Que tipo de experiência estamos vivenciando, os desafios que enfrentamos, essa é a ideia. Dito isso, então, a minha parte aqui do aquecimento da discussão é apenas levantar algumas lebres, né, que podem motivar vocês ou não. Vejam, é absolutamente livre a participação em termos de temas que envolvam o nosso trabalho e as tecnologias. Primeira coisa que eu queria colocar sobre a mesa é que a tecnologia e as humanidades têm uma tensão. Todos nós reconhecemos isso, né? Existe uma tensão porque é inescapável a contradição entre a exigência de precisão da tecnologia e o mundo da ambiguidade, incontornavelmente da ambiguidade das humanas. Essa tensão ela pode ser controlada, contornada, resolvida em parte, mas ela nunca pode ser evitada. Essa é uma frente de discussão que pode ser explorada, né? Nós, historiadores, nesse concerto das humanas, talvez sejamos aqueles que estão em posição mais delicada em relação a isso. Muito se fala do mundo da ambiguidade e das nuances, que é o mundo das humanidades, mas se é assim para todas as ciências humanas, talvez seja mais dramático para nós, historiadores. Porque o nosso objeto, além de tudo isso, ele é fugidio. Ele já está no passado, né? É mais difícil de capturar. E compatibilizar isso com a tecnologia, nós que estamos aqui no território das humanidades digitais, é um desafio bem grande. Outro tema que pode ser explorado, se for do interesse de vocês, é o reconhecimento do nosso trabalho. O Daniel levantou essa questão na sua conferência de abertura. As humanidades digitais gozam de um certo prestígio, elas aparecem para muitos até como uma tábula de salvação das humanidades, mas esse prestígio ainda não corresponde no mundo da máquina institucional, da avaliação do nosso trabalho, em reconhecimento dele. Os suportes digitais, que correspondem ao mundo em que o papel não é mais o gargalo da circulação do conhecimento, não ainda condiciona a maneira que o nosso trabalho é avaliado. É uma segunda possibilidade de discussão. Eu vou passar, então, a palavra para o Daniel Alves, para a gente continuar com esse aquecimento. Obrigado. Bom dia a todos.
E quero, uma vez mais, renovar também os meus agradecimentos aos colegas que organizaram, que têm estado na organização de todo este evento. Um evento desta envergadura tem sempre uma carga de trabalho bastante significativa. Todos nós, de algum modo, já fizemos algo parecido, e sabemos que é de destacar realmente este envolvimento e este tempo que é gasto nestes eventos. Eu concordo totalmente com o que o Luís acabou de referir. Parece-me que são dois temas fulcrais, essenciais para nós percebermos a interação entre o trabalho do historiador e as tecnologias. Primeiro, a dificuldade que existe na realização, no pôr em prática esse trabalho, na comunicação que muitas vezes é preciso fazer com a computação, com os colegas da computação, ou com as linguagens da computação e o modo de trabalhar na história, mesmo quando esse objeto da história é relativamente simples de trabalhar, no âmbito dos nossos trabalhos de história económica, por exemplo, onde o objeto muitas vezes é quantitativo e é relativamente fácil de encaixar, por vezes nessas caixas que a informática, que a computação nos obriga a colocar os objetos, mas mesmo assim há essa dificuldade. E depois esse segundo ponto que me parece realmente muito relevante, como é que nós damos visibilidade ao nosso trabalho. E esse parece-me ser um ponto importante. Eu pegava se calhar por aí, porque não só no nosso currículo essa informação não passa, uma parte do trabalho que o Carlos, que o Luís, que eu, que muitos de vocês se calhar fazem na interseção entre a história e o digital, não entra no nosso currículo, não é reconhecido como trabalho académico muitas vezes, e por vezes ocupa-nos mais tempo e até de intelecto, de trabalho intelectual, esse mesmo esforço de investigação, mas ele não conta. Mas eu pegava por aqui para sugerir também um outro ponto de debate que está relacionado com a tentativa de mudar precisamente este reconhecimento. Uma forma de nós mudarmos isso e darmos visibilidade é através do ensino. E eu referi isso na minha palestra de abertura do Congresso, que nós discutimos muito as humanidades digitais, o impacto do digital na investigação e na investigação em história. Apresentamos muitos resultados da nossa investigação, mas julgo que ainda estamos muito atrasados, muito pouco empenhados ainda no ensino, em passar esse conhecimento para as novas gerações, para os futuros historiadores. E essas gerações vão ser aquelas onde o impacto da tecnologia vai ser mais premente, vai ser mais relevante. Não só porque por tudo o que hoje em dia ainda se está a fazer em termos de digitalização das fontes arquivísticas, do material bibliográfico que vai ficar disponível, como quem quiser vir fazer a história deste tempo, não é, tem de dominar o mundo digital também, não se pode pôr fora desse mundo digital e, portanto, tem de o dominar. E eu julgo que esse é um problema. Posso-vos dar o exemplo de Portugal, mas não parece que seja só o único, não me parece que seja o único exemplo. No âmbito dos vários cursos de História que existem no país, nas diferentes universidades, apenas na minha universidade existe uma cadeira que, de algum modo, introduz os alunos de História às humanidades digitais. É a única cadeira obrigatória em vários cursos de História, portanto estamos a falar de centenas e centenas de alunos de História que são formados todos os anos, e apenas uma universidade tem no currículo essa obrigatoriedade dos alunos serem introduzidos de algum modo aos métodos digitais. Mas não se pense que isso é por estarmos a falar da periferia da Europa. Não é? Eu recordo que ainda há relativamente pouco tempo, numa viagem de trabalho nos Estados Unidos, alguns colegas dos Estados Unidos espantaram-se precisamente por esse curso que eu dou existir na minha faculdade, porque nas deles não existe. E, portanto, não é um problema apenas das periferias. E eu julgo que aqui no Brasil não conheço em total a realidade, mas podemos, se calhar, discutir isso. Portanto, há aqui um esforço a fazer de colocar
a metodologia digital, o pensamento crítico sobre as ferramentas e sobre a utilização do digital na investigação no currículo da história. Porque senão nós vamos continuar sempre de fora a tentar convencer quem nunca ouviu falar sobre o assunto, quem nunca foi introduzido a esse debate, a essa crítica, a dizer, não, o que nós fazemos é maravilhoso, o que nós fazemos é fantástico, né? E as pessoas vão acenando com a cabeça, sim senhora, mas não sabem fazê-lo. E, portanto, é fundamental esse passo do ensino, de colocar as humanidades digitais, a história digital, as metodologias digitais nos currículos da história. Parece-me, quer da graduação, quer da pós-graduação, parece-me que é fundamental que isso ocorra. Depois, talvez uma segunda nota, para referir algum cuidado que, apesar de tudo, nós temos de ter com o digital. Eu sou entusiasta, acho que já todos perceberam isso, provavelmente na palestra de abertura, sou entusiasta da utilização do digital na investigação em história, já o faço há muitos anos, mas essa é uma crítica que tem sido feita de forma recorrente a quem normalmente utiliza base de dados, análise de rede, sistemas de informação geográfica, como nós, os três aqui usamos na nossa investigação, e outras ferramentas, que é o de estar constantemente a experimentar novas ferramentas, a testar novas metodologias, e com isso esquecer aquilo que é o trabalho do historiador e que deve ser o trabalho de qualquer humanista, que deve ser o trabalho de qualquer académico, que é produzir conhecimento. E a tecnologia, a fascinação com a tecnologia, o fascínio com as novas ferramentas, com as novas capacidades que surgem, muitas vezes levam-nos a uma espécie de abstração da realidade, daquela que deve ser a realidade da investigação, da realidade académica, que é produzir conhecimento. E o digital, as humanidades digitais, a história digital, devem ser uma ferramenta para isso, não o fim em si dessa discussão. Nós devemos discutir, ser críticos face a isso, mas o objetivo é produzir conhecimento, é avançar no conhecimento histórico, se possível mais rápido, de forma mais eficaz, usando o digital. Vamos certamente ter outros pontos para debate, e eu apelava, tal como o Luís fez, apelava uma vez mais, a que vocês agora contribuíssem, depois do Carlos também fazer a sua apresentação, que vocês contribuíssem, concordando ou discordando com aquilo que nós vamos aqui dizendo, mas que pudesse existir aqui um debate proveitoso sobre estes temas. Obrigado. Bom dia, está me escutando? A ideia da mesa era ter 3 sotaques diferentes aqui, esse foi só o critério, então eu falo portunhol, me desculpo por isso. Primeiro agradecer então a Luís, a Daniel pela organização da mesa, a organização do evento, que ficou muito legal, e falar que os pontos que eu vou propor não sou eu que proponho, sino o Luís que mandou propor ontem e ele esqueceu. O primeiro deles era o problema das publicações em papel. A ideia de debater um pouco isso, como a gente está ficando, ou se estamos ou não ficando presos ao papel, aquela exigência meio que institucional, nos 2 sentidos da palavra, de ter que entregar os resultados de pesquisas em papel, quando estamos fazendo boa parte de nosso trabalho em mídia digital, e aí vem uma série de problemas nessa plataforma. Então esse é como o primeiro problema que eu queria colocar aqui, que em realidade, como já falei, é um encargo do Luís. O segundo é um encargo de Daniel, porque Daniel na segunda falava sobre esse debate entre a tecnologia como revolucionária, que vem, ou se de fato ela apresenta mais uma continuidade, se não temos essa ruptura. E aí ontem na mesa que a gente estava, discutíamos também um pouquinho sobre isso, se nossos métodos, tanto de pesquisa quanto de ensino, têm sido modificados de forma revolucionária, para usar essa palavra, pelo uso das tecnologias. E até onde isso tem chegado. Então seriam esses 2. A esses 2 eu quero acrescentar os 2 meus, então, já que vocês me passaram nesses. Uma coisa que eu acho importante é o trabalho em rede. Uma das soluções que a gente tem encontrado, eu acho, para conseguir como se comunicar e avançar e um pouco apresentar os nossos resultados através do trabalho em rede. Mas essas redes apresentam várias limitações, na minha opinião.
Na última reunião que a gente teve da rede, que trabalha sobre SIG, um colega austriaco fez um levantamento que eu fiquei pensando, e era que ele procurando as referências no mundo anglo-saxão sobre o trabalho em SIG que se fazem em Iberoamérica, ele não achou nada. De alguma maneira, o conceito de redes, de fato, um tipo de eufemismo para falar de eurocentrismo. Ou seja, a rede parece ser a rede sempre e quando esteja Londres, Nova York, Califórnia, e o Rio, sei lá, Canela, por aí tem um colega de Canela, nos polos mais importantes na produção de SIG, não aparecem nesses mapas. Ou seja, tem como um tipo de perigo nesse trabalho em rede, em que se faz uma ideia de colaboração e de vamos ser todos amiguinhos, mas de fato a coisa não funciona tão desse jeito. Esse é o primeiro. E o segundo ponto que eu queria colocar, que tem sido discutido aqui também, que eu acho interessante, esses links entre a história e não necessariamente a tecnologia, sino a história e o design e a história e a arte. Esse vínculo que acho importante também, e que acho que nunca foi muito bem explorado, de fato, tanto não na pesquisa de história da arte, sino no link mesmo, como metodologia de pesquisa. Então eu queria colocar esses dois elementos novos para a discussão. Tá ótimo, obrigado, Valência. Bom, gente, então é isso, a proposta agora está aberta para vocês. Por favor, não deixem a gente constrangido aqui na frente de falar sozinhos. Peço que as pessoas se apresentem também. Bom dia, meu nome é Álvaro. Olhando a produção da história recente no campo das humanidades digitais, a impressão que eu tenho, e essa é uma pergunta, é uma dúvida mesmo, que essa história no campo das humanidades digitais, ela vem se aproximando cada vez mais de algo que já teve mais presente na história, que é uma geohistória, ou seja, uma história que se preocupa cada vez mais com a dimensão espacial dos fenômenos e dos processos, né? Ou seja, uma história que se aproxima da geografia, a exemplo do que alguns pensadores lá atrás propuseram, inclusive, como um caminho, né, de interpretação, como Brodel, Celso Furtado no Brasil, certo? E me parece que outras possibilidades da relação da história com as tecnologias não estão tendo tanta produção, mas é uma pergunta. Me parece porque, por exemplo, eu não vejo tantos trabalhos que nos ajudem a perceber como a representação social do tempo ou de qualquer outro fenômeno ele evoluiu. Qualquer trabalho que seja suportado, auxiliado pelos acervos, pelas tecnologias, né? Eu vejo muita coisa que está relacionada à cartografia, à dimensão espacial dos fenômenos, quando a gente poderia, me parece, ter outros campos, outras abordagens da história sendo auxiliadas pelas tecnologias. Obrigado, Álvaro. Vejam, a proposta nossa não é o bate-volta, né, lá e cai. Ou seja, a questão que o Álvaro está colocando não precisa ser necessariamente respondida por nós três. Então, todos que estão aqui presentes que quiserem comentar, ou questionar, ou complementar, ou responder a pergunta, sintam-se livres. Mais alguém? Por favor. A gente pode fazer algum bloco, né, de 3 perguntas e a gente depois responde. Bom dia, eu sou a Vitória, estou no 3º ano de História da Unesp de Franca, que é interior de São Paulo. E eu não vou exatamente responder, mas é colocar algumas ideias que eu estou pensando já desde o meu 2º ano, que é em relação à história digital. E eu no começo pensei em como a história estava sendo feita na internet. Aí eu fiquei pensando, será que essa é uma pergunta para um norte de pesquisa? Aí eu, conversando com alguns autores e estudando alguns também, eu acho que essa pergunta foi respondida já. Mas ela se encaminhou agora já para um sentido de como ela está sendo feita na internet. E esse devir de histórico e a questão da divulgação histórica também. Então eu acho que
a questão do espaço que ela está hoje, será que é só um suporte novo ou ela é, de fato, esse suporte, de fato, está modificando a maneira como estudamos história, como entendemos história e como que a gente pode pensar em tudo isso, correlacionando com o digital, tipo, no sentido mais de banco de dados, de geoprocessamentos também, que a gente está vendo hoje com vocês e com algumas palestras que a gente viu. Então é mais nesse sentido que eu estou me perguntando hoje de suporte, que se esse suporte de fato afeta a maneira como pesquisamos história. Bom dia, meu nome é Ricardo Pimenta, eu sou pesquisador associado no IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e apesar de estar na ciência da informação, eu sou formado em História. Então, na verdade, complementando um pouco aqui a colocação da colega e colocando para a mesa, eu acho que uma grande questão está relacionada a esse, digamos, fazer do historiador. Né? Em que sentido? Né? Quando eu passei pela minha graduação em História, eu aprendi, né, que alguns lugares que o historiador vai fazer sua pesquisa, um dos lugares, digamos, tradicionais, são os arquivos, né? Arquivos públicos, arquivos privados, enfim. E nós aprendemos metodologicamente como inquirir o documento, né? Como fazer a hermenêutica do documento. Né? Seja em arquivo privado, seja em arquivo público, seja pelo método da história oral, quando a gente vai fazer entrevista com as pessoas e, eventualmente, essas pessoas também trazem para a entrevista, para o contato do historiador, documentos pessoais, enfim. O que me vem à cabeça, que eu acho que é um pouco que muda de fato o fazer do historiador. Esses documentos, esses arquivos, eles continuam, é óbvio, né? A gente continua a poder acessar esses arquivos e tudo mais. Mas a questão não é só essa, a questão é que, e aí tem um pouco a ver com o que o Daniel falou do currículo, né? A questão é que hoje, para além do recolhimento de documentos públicos por arquivos públicos, para além dos arquivos privados que podem estar na casa de uma pessoa ou de outra, você tem documentos já nascidos digitais, que não necessariamente são recolhidos pelos arquivos públicos ou não são recolhidos da maneira como poderiam ser recolhidos, né? E um verdadeiro dilúvio de dados no sentido dos documentos digitais que são produzidos por todos nós. Então a grande questão é como o historiador do futuro vai poder acessar determinado documento, determinada fonte, se essa fonte já não tem mais o suporte papel. Se a fonte tem um outro suporte, que é o suporte eletrônico, e esse suporte eletrônico ele é plástico, ele é perene, né? Ele está num determinado suporte, que pode ser uma pendrive, pode ser um CD-ROM, pode ser um HD, pode ser um HD flash, enfim, como há toda uma questão de transição, de transferência desses dados, dessas fontes, por esse suporte, me ocorre que urge a percepção, digamos, global de que o currículo de um historiador precisa ter minimamente, ainda que de maneira introdutória, apresentado uma perspectiva de como essa pessoa, como esse historiador pode ter, enfim, conhecimentos básicos de internet, de linguagem de programação, de navegação, porque ele vai precisar, talvez, um historiador no futuro, saber fazer raspagem de dados, para poder raspar esses dados de sites ou de determinados portais, né? E aí, óbvio, as humanidades digitais estão aí para ajudar. Eu acho que o trabalho não precisa ser unicamente do historiador, é bom que seja interdisciplinar, mas é óbvio que o historiador também precisa desenvolver competência em relação a isso, né? Então, minha colocação. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Alguém lá no fundo? Bom dia, meu nome é Moisés, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e só para complementar as falas de algumas pessoas que colocaram em relação à mudança do suporte, né, isso é algo que, só complementando as falas, isso é algo que também a gente vem discutindo há alguns anos já, décadas, né, a questão da mudança do suporte. Mas outra questão que me chama bastante atenção é quando a gente está falando, várias falas aqui colocaram a questão do Big Data, do Data Science, e uma das questões é o volume dos dados.
Então me parece que é praticamente impossível no futuro nós conseguirmos trabalhar esses dados sem o auxílio dessas tecnologias. É uma questão analítica. Então, o V do volume dos dados, né, me parece uma questão crucial para tratar essa grande quantidade de dados que são produzidos não só na internet, mas pelos dispositivos também. Então, eu acho que essa interação entre as humanidades e a tecnologia, eu acho que é uma tendência, né, que a gente poderia tratar também. Obrigado, Moisés. Olá. Oi. Meu nome é Ana, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de onde vem o professor Moisés também. E também no sentido de complementar, colocar mais um elemento aí. Tem essa mudança do suporte, tem a questão do volume dos dados e, como disse o colega que falou anteriormente, muitos desses arquivos são nativos digitais, né? Então também tem a questão da preservação desses arquivos. Os arquivos digitais são muito mais fáceis de serem destruídos, de serem perdidos. Essa questão da raspagem também, assim, dessa competência também pode ser necessária para recuperar materiais que não estariam mais aparentemente disponíveis ou que estão inacessíveis temporariamente ou que foram escondidos. Muitas vezes, em alguns sites, você vira uma chave e simplesmente esconde esse material. Ele não foi destruído, mas ele não está mais publicamente acessível. E eu queria só colocar mais um outro dado para essa discussão. Eu pesquiso especificamente a preservação da comunicação governamental nos sites oficiais, por uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado que mostra que boa parte desses dados, com a transição de governos, é apagada ou é indisponibilizada. E essa comunicação, esses produtos que são notícias, que são fotos, que são vídeos, que são discursos políticos, muitas vezes não é entendida como uma informação oficial que necessitaria de uma preservação, como já é tácito o entendimento de que outros tipos de produção governamental, como os diários oficiais, os contratos, os elementos ditos legais, né, já gozam de um status de preservação. Mas, para o trabalho do historiador, por exemplo, eu imagino que os produtos de comunicação falam muito e são fontes também muito importantes, né? Então, esses status diferenciados, até do que está disponível na rede, que permite que determinados conteúdos, né, gozem de alguma preservação e outros sejam mais facilmente retirados, né, de acesso público. Era isso. Obrigado, Ana. A gente vai fazer uma coisa agora, porque a proposta está dando certo, felizmente, só que para a Suemi não cancelar nossos certificados, a gente vai falar um pouquinho também. Quer comentar alguma coisa, Daniel? Temos aqui material para mais 2 horas de debate, não é? A Suemi já está assustada, mas nós vamos controlar isto. Eu estava a ver se conseguia, mas há aqui um conjunto de temas que tocam uns nos outros. Eu talvez fixasse nestas duas últimas questões relacionadas com o volume de dados. E com a necessidade da preservação digital e do acesso aos dados. Eu costumo falar um pouco sobre isso, apresentando um exemplo da área de estudos que é a minha área de especialização, que é os estudos sobre o século XIX.
E como em qualquer área, eu costumo brincar com os meus colegas da história medieval, dizendo que para eles bastam 2 documentos para conseguirem fazer uma tese de mestrado. Portanto, é o suficiente, os documentos são tão poucos que basta 2. Nós chegamos ao século XIX e obviamente temos que, não podemos usar só 2, há muito mais documentos preservados e vamos fazê-lo. Mas eu gostaria que vocês fizessem também um esforço de imaginação para esta questão do volume de dados, do chamado Big Data, o volume de dados que nós estamos agora a acumular, se nós efetivamente vamos querer, como historiadores, que todos esses dados estejam disponíveis. Porque também podemos fazer essa análise crítica, se vamos pretender que eles todos estejam disponíveis. Porque a partir do momento em que o historiador tem acesso a tudo, literalmente tudo, o que é produzido, o que é a nossa sociabilidade, o que é a nossa interação uns com os outros, o que é a produção dos governos, a comunicação, por aí fora, qual é o papel do historiador nessa altura? Qual é o papel da interpretação que o historiador tem de fazer? Não é? O papel da crítica ao documento que o historiador tem de fazer. E o exemplo que eu normalmente dou, retirado do século XIX, é nós, obviamente, para fazermos um trabalho sobre as redes de sociabilidade, sobre até a sexualidade no século XIX, o amor, as relações interpessoais, as relações intelectuais entre as pessoas no século XIX, uma das fontes mais ricas para isso é a correspondência. As cartas que se trocavam, a correspondência, no fundo toda essa documentação epistolar que deveria ser guardada ou deveria ter sido guardada. E nós sabemos que uma parte dessa documentação foi deliberadamente destruída, ou era deliberadamente destruída no final da vida das pessoas, ou ao longo da vida das pessoas, porque elas não queriam, pura e simplesmente, que esses dados fossem publicados. Depois uma outra parte substancial foi-se perdendo, porque não houve forma de, em termos individuais, em termos familiares, em termos institucionais, guardar, preservar toda essa informação. E nós hoje, apesar de tudo, conseguimos fazer alguma história sobre essas temáticas, usando alguma da informação epistolar que foi preservada. Portanto, eu vejo, é certo que há perigos, mas procuro ver aqui o copo meio cheio. Não é? Mesmo que se perca alguma informação, eu acho que vamos continuar a ter material suficiente para fazer um trabalho de análise, fazer a história deste tempo com o material que ocorre. O volume de dados, efetivamente, depois requer, apesar de tudo, mesmo que desapareça alguma coisa, o volume de dados vai requerer efetivamente que o historiador se apetreche de novas metodologias, de novas formas de olhar esses dados, novas ferramentas. Nós não podemos continuar a ensinar os nossos alunos apenas com as ferramentas que usa a ANAL, que não sei se ainda há algumas escolas historiográficas, algumas universidades que ainda usam o método positivista, não é? Mas com as velhas ferramentas da história. E, portanto, é necessário fazer isso. Agora, a perspectiva que eu tenho sobre a preservação dos dados não é assim tão negativa. É óbvio que nós ainda estamos numa fase de incerteza. Nós não temos a certeza quanto tempo vai durar a informação que está guardada nas nossas pens, quanto tempo dura um CD. Não é? Quanto tempo o Facebook ou a Google vai guardar os nossos dados, mesmo que nós não queiramos que eles os guardem. Mas o guardar aquela informação pode ser importante também para se fazer a história do tempo presente daqui a 50 anos. Apesar de tudo, se depois de se guardar toda essa informação, se nós guardarmos tudo, qual é depois o papel do historiador? Não é? Porque o papel do historiador até aqui é um papel do interpretador, de alguém que traduz o passado, e isso também é a riqueza, porque cada um de nós três aqui e todos vocês aí, olhando para as mesmas fontes, provavelmente olhando para as mesmas fontes, cada um de nós vai produzir conhecimento histórico diversificado sobre essas fontes, porque elas são escassas e nós temos que recorrer muitas vezes à nossa imaginação, à nossa capacidade de interpretação. A partir do momento em que o historiador tem tudo disponível, não é? O que é feito dessa outra capacidade de interpretação, dessa riqueza das interpretações divergentes, não é? Quando eu tenho tudo, o historiador vai ser o quê? Vai ser o profissional que lê o passado, ou que interpreta o passado, ou apenas um mero mediador da informação?
E essa é uma reflexão que me parece ser importante de fazer neste âmbito do digital. Eu depois teria alguns comentários mais a fazer sobre os outros pontos, somente a questão do aspecto da espacialidade, que me parece muito relevante também, mas... Eu só queria como acrescentar uma coisa que Daniel falou, que eu concordo com ele sobre o problema de dados. De alguma maneira, nós somos muito presentistas, não? Como que tentamos, a partir dos elementos de hoje, pronosticar um pouco o futuro. Acho que sempre dá errado. Ou seja, por que estou falando isso? Porque o problema dos dados que são preservados, da informação em geral, das fontes que são preservadas hoje, é um problema dos historiadores do futuro. Assim como o problema nosso foram os documentos que ficaram preservados lá do século XVI ou XVII. Por exemplo, no meu caso, Daniel colocou dele XIX, mas pesquisando alimentação no século XVII, a grande maioria de livros de receitas foram perdidos. E aí eu tenho que procurar isso. E não fico reclamando que lá no século XVII ninguém pensou, vou guardar isso para Carlos Valência, que ele vai precisar. Então, a gente já tem que resolver esses problemas de fontes, e acho que esse problema para o futuro é um problema... Nem sei que vai ser pesquisado daqui a 100 anos. Nem sei se a história vai estar. Então, temos tantos problemas hoje que não sei se isso é exatamente um problema. E daí eu quero fazer um insight com o que falou Álvaro sobre o problema da espacialidade. Eu acho que no caso do SIG, especificamente, tem uma visibilidade hoje, eu fico muito feliz porque faço parte desse grupo, mas tem muitas outras coisas que estão sendo feitas com tecnologia entre historiadores e como estão sendo feitas parece que não são vistas. Umas coisas que chamam a atenção, que pelo menos para mim chama a atenção, é o uso dos bancos de dados. Hoje boa parte dos colegas estão fazendo bancos de dados e entre os estudantes de graduação e pós é muito comum isso. 10 anos atrás ou 15 anos atrás não era tão comum assim. Então, as pessoas têm ido para lá e isso não parece ser muito visível. Por exemplo, eu trabalho com redes sociais. Isso também está envolvendo muita tecnologia e aí também não parece que tem tanta visibilidade. O problema dos acervos que vocês mencionaram. Agora, o que é interessante desse avanço, e aí eu discordo de Daniel, é que esse avanço se dá não através das disciplinas. Ou seja, a maioria de estudantes da graduação e da pós, e dos colegas mesmos que estão fazendo bancos de dados, eles não fizeram nenhuma disciplina que explicasse isso sobre bancos de dados. Eu acho, aqui só por polemizar e colocar um pouquinho de pimenta, eu sou colombiano, não? Gostamos da guerra e tal. A ideia de colocar uma disciplina é uma ideia muito conservadora. E falo isso porque já aconteceu comigo. Eu di uma disciplina e foi um fracasso total. Por quê? Porque não tinha como preencher 15 semanas. E não tinha infraestrutura na universidade. Os estudantes não estavam interessados. Um estudante falou que ela não ia ligar, olha só, que ela não ia ligar o computador ao cabo de rede da sala porque ia levar um choque elétrico. Para vocês terem uma ideia. Ela não ligava o computador na rede do cabo aí da sala porque ela não queria levar um choque elétrico. O sea, ela imaginava que no cabo da internet passa eletricidade para ela morrer. Então, a ideia de uma disciplina não necessariamente funciona. Tem outras formas de fazer isso que acho que são bem mais interessantes. Uma, que basicamente o mercado nisso funciona, é através da pancada. Eu lembro os primeiros bancos de dados que eu vi 15 anos atrás, um colombiano, um peruano que trabalhava na Colômbia, ele fazia um banco de dados que era sensacional. Ele pegava o Excel e trabalhava o Excel como se fosse Word. E ele transcrevia do documento para o Excel. E ele não sabia que a coluna podia ser modificada. Então ele ia colocando 25 galinhas, 3 ovos, e na seguinte coluna, voz, mais, e assim ia fazendo. E foi tanta pancada que no final ele aprendeu. 20 anos demorou. Claro que se ele tivesse feito alguma outra coisa... Entende? Talvez temos outros mecanismos, como por exemplo os cursos de extensão, os livros, por exemplo, uma coisa que é fundamental, que acho que ajuda muita gente, são os tutoriais em YouTube. A pessoa pega lá e vê por 5 minutos o tutorial e aprende a usar GIF. Impressionante. E aí vai melhorando. Então, um pouco sair desse pensamento conservador, que tem que ser através do ensino, da disciplina, com créditos, e eu, como professor, vou dar uma nota. Entendeu? Não sei, só por polemizar. Obrigado, Valência. Eu, como bom brasileiro, vou falar de outro assunto. Não, eu acho que é uma discussão interessante. Eu vou ver se eu chego até lá. Agora, eu queria fazer uma outra provocação,
que tem a ver com várias das colocações que foram feitas por vocês. Vocês encontram na bibliografia e nas comunicações, em eventos, congressos, muitas vezes um título, em Humanidades Digitais, um título, blá, 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 abre parênteses, oportunidades e desafios, né? Esse binômio oportunidades e desafios, eu mesmo escrevi um par de artigos assim, oportunidades e desafios, né? Aí você fala lá do lado A, depois do lado B, o que tem de potencialidade, mas quais são as resistências e os problemas. A gente está nessa toada aí, no mínimo, há uns 15 anos. Eu acho que já está na hora de fazer um balanço, né? Se nós pegarmos o livro do Ian Gregory e da Anne Knowles, que é o Velho e o Novo Testamento do SIG histórico, eles dizem isso, os livros acho que 2003, 2004, né? Eles afirmavam que em 5 ou 10 anos a história ia ser revolucionada pelo SIG. Claramente não foi, né? Ela pode ter sido aprimorada, pode ter sido... Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, as tecnologias revolucionam o nosso trabalho. Eu acho que, enquanto metodologia, há implicações realmente disruptivas. Pegar uma bem simples, né? Por exemplo, o trabalho definitivo. Não é só o papel que é o paradigma incontornável que a gente não consegue superar. É também a ideia do trabalho definitivo. Você tem o prazo para entregar o artigo, até amanhã. Né, o ponto final, quando você põe o ponto final, aquele momento mítico, né, de terminei, send, acabou. A tese, o trabalho, o artigo, a prova para o professor, nos acostumamos com isso, mas hoje a tecnologia nos coloca uma outra situação, que todos os trabalhos são provisórios. Né? Você coloca o seu trabalho de História de Lisboa, final do século XIX, alguém comenta, falta não sei o quê, isso aqui pode ser complementado, outro pesquisador, se faz uma segunda versão, a gente fez um mapa lá da enchente de 29, apareceu um novo mapa da Light, que pode reconfigurar parte do trabalho, e assim vai. Como trabalhar com a ideia do trabalho provisório é uma baita de uma mudança comportamental cotidiana do trabalho. Agora, eu concordo com os meus colegas que, em termos de resultados, aquelas promessas não foram realizadas. As promessas dos profetas da tecnologia, das humanidades digitais, não foram realizadas. E aqui, mesmo correndo o risco de propor uma nova profecia, eu acho que a grande potencialidade está na ciência aberta. Praticar a ciência aberta. Porque se você faz a sua pesquisa e usa a tecnologia como metodologia, você não foge muito da caixa que recebe um conteúdo, reorganiza e te devolve. O que eu quero dizer é que, em última análise, exagerando um pouco, você sabe o que a tecnologia vai te devolver. Dificilmente você se surpreende com o uso de um SIG, com a geotecnologia. Você pode ter um ou outro insight aqui, você pode aprimorar uma conclusão, você pode ter formas de persuasão dos outros mais eficazes do que você diz, mas dificilmente você se surpreende, porque o que você coloca na panela é o que você colocou. E o resultado, eu sei que ele está falando não aqui, mas não vai ser a vez dele falar, eu vou passar a voz para a plenária. Já a ciência aberta, ela possibilita surpresa. O crowdsourcing, por exemplo. Se você criar ambientes computacionais que congreguem iniciativas diferentes, as mais díspares possíveis, nesse mesmo ambiente computacional, a minha tese é que a possibilidade da surpresa, da perplexidade, de novas conclusões é muito maior. Mas isso é uma provocação, né? Eu queria ouvir de vocês também. Com relação ao volume de dados, esse é outro exercício comparativo da bibliografia que a gente pode fazer. Se vocês pegarem o Companion to Digital Humanities, o primeiro, que é de 2003, o grande fenômeno era a transferência para o digital, que possibilitava a maior circulação do conhecimento, aprimorava a comunicação entre os pesquisadores, que já constituía uma rede.
Desde o século XIX, XVIII, já trabalhava, a tecnociência já trabalhava em rede, mas a tecnologia do final do século passado permitiu otimizar isso de maneira surpreendente. Então era transferir para o digital, né? O e-mail, as bases de dados, os museus, os arquivos. Agora, se vocês prestarem atenção nas comunicações desse evento aqui, esse não é mais o desafio, não é mais a tarefa, transferir para o digital. É dar conta da massa absurda de dados e informações que estão nos soterrando todo dia. E aí começa a emergir uma outra palavra e talvez uma outra atividade, que é a curadoria. Eu ouvi essa palavra várias vezes desde segunda-feira, o curador. Ou seja, nós da academia não detemos mais o monopólio da produção do conhecimento. Aliás, as tecnologias estão ajudando a questionar esse lugar privilegiado que ocupamos por muito tempo. Qualquer um pode publicar no Facebook. Mas, por outro lado, talvez uma nova atividade para a qual estamos num lugar privilegiado é a curadoria. É organizar esse fluxo avassalador de informações e otimizar a produção do conhecimento. Bom, são duas provocações e agora não é o Valência que vai falar, mas alguém da plenária, por favor. Bom dia, sou Viviane Torace, da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Eu fiz o meu trabalho de doutorado, concluído em 2014, com a proposta de uma plataforma de ciência aberta para o Brasil. E aí eu discuti questões que unem um pouco a fala dos três, né, que era a ideia de que não adianta a gente aprovar no Congresso uma lei que obrigue as instituições de pesquisa a terem um repositório institucional. O repositório institucional, ele acaba sendo uma dispersão, né, porque cada instituição tem que investir isoladamente no seu repositório. As instituições públicas, principalmente, têm muita dificuldade de equipe e de acesso à tecnologia, né, compra de equipamento, e aí a gente acaba criando um problema para todo mundo, ao invés de uma solução. As pessoas não conseguem implementar e o repositório acaba sendo abandonado. E aí, na ideia da plataforma de ciência aberta, a gente não precisaria de uma lei, como eu disse assim, a gente não precisa de uma disciplina, porque a gente tem arranjos institucionais que acabam gerando, né, provocando essa participação. Então, um arranjo institucional, por exemplo, para as humanidades digitais dentro da universidade, é o professor pedir que o aluno faça um trabalho que envolve, né, independente da disciplina dele, envolve o uso da tecnologia, envolve a construção de um banco de dados. Né, e aí o aluno vai perguntar, professor, mas eu não sei mexer nessas coisas não. Vai aprender no YouTube. É isso, assim. Né, então, o quanto realmente... cada um é responsável também pela sua formação e, né, pelo seu interesse em trabalhar. E aí a proposta da plataforma de ciência aberta era a plataforma em visão de duas plataformas, na verdade. Uma plataforma política e uma plataforma computacional. Né? Então, a plataforma política ela precisa rever várias políticas, né, e aí nacionais e internacionais, no nosso caso a gente teria inicialmente construído no Brasil, por exemplo, da carreira científica. Né? Repetidamente a gente coloca, mas eu faço esse banco de dados, eu faço esse dataset, eu me dou o trabalho de fazer um blog, e isso não conta em nada para a minha carreira. Né? Então, a revisão da carreira, do que é computado até na plataforma Lattes, né? E a plataforma Lattes até como uma referência de que a gente diz o que faz, mas a gente não mostra. Né? Então eu digo lá, eu fiz o artigo tal, né? Se tiver o link para a revista, beleza, boto lá o link. Mas o quanto a gente poderia ter uma plataforma que congregue toda a produção nacional, ligada, né, interoperável com a plataforma Lattes, porque eu já estou lá dizendo, né, o que eu faço, e aí eu vou lá e mostro. E nessa perspectiva da ciência aberta, eu tenho que mostrar desde o começo e não só no final.
né? Então, eu tenho que, a cada dado produzido, a cada discussão online que eu faço com a minha equipe, está lá registrada, né? Está aberta e pode receber as colaborações e pode receber essas surpresas. E aí, quando eu apresentei esse trabalho na banca, né, de doutorado, um dos professores da banca falou: olha, Viviane, você está propondo uma nova civilização. Não é assim que funciona. Eu digo, tá, né? Mas assim, realmente é uma mudança muito grande para o pesquisador. Isso eu vejo, né? Eu trabalho numa instituição de pesquisa, então eu vejo o mínimo da gente falar: olha, mas então vamos colocar logo dado. Não, mas aí vão roubar meu dado e aí vão fazer uma análise antes de mim. Então é uma lógica industrial de produção da ciência que não nos permite hoje, né, e não existe esse arranjo institucional que valorize o profissional que faz isso. Na verdade, a maioria das vezes ele acaba sendo penalizado por isso, né, mas que eu vejo assim, o campo da discussão das humanidades digitais como essa possibilidade da gente construir coletivamente, né, em nossos espaços de trabalho e até de uma forma política nacionalmente, esses arranjos institucionais que vão valorizando, né, e fazendo com que a gente avance nesse campo. Bom dia, meu nome é Isabela, também sou de Pernambuco, da UFPE, e a minha contribuição, professor Luiz, é no sentido de, além de curadores, sermos catalisadores. Então, nós que somos pesquisadores, que somos professores, temos esse papel de catalisar o conhecimento para acelerar processos de aprendizagem, interlocuções, ampliação de horizontes. Então, essa ideia de que a gente realmente não detém o conhecimento completo jamais, mas podemos ser um fator de aceleração dessa produção de conhecimento e acesso a ele também. Tinha alguém aqui na segunda fila que tinha levantado a mão antes? Não, tá. Mais alguém? Olá, o meu nome é Antônio, eu sou do curso de Geografia da Universidade Federal da Grande Dourados. Desculpa, qual é o seu nome? Antônio. Ontem eu tinha comentado de como que a história está se apropriando da geografia. O uso de SIG não é especificamente a geografia, mas a geografia, ao longo do tempo, se apropriou da história abruptamente. Se você pegar desde Ptolomeu para descrever, criar os primeiros mapas, a primeira cartografia, fazia uso da história das pessoas, dos navegantes, não saindo do seu território, para produzir a cartografia. Nós temos aqui no Brasil o Caio Prado Júnior, fez o uso da história para contar a história econômica do Brasil. Então, não estava assim, na hora da história se apropriar da geografia, dos conhecimentos da geografia física, para produzir uma nova história. Então, é um comentário, de novo, para ressaltar, porque eu acho algo interessante isso. Gente, nós estamos a 5 minutos do final do nosso teto, infelizmente, né? Eu acho que essa discussão daria para realmente 3 dias de sessão aqui. Então a gente vai fazer uma última rodada aqui na frente, né, para a gente fazer as considerações finais. De qualquer jeito, à tarde e amanhã a gente tem as mesas ainda, pode aprofundar essas discussões. Por favor, Daniel. Obrigado, Luís. Eu se calhar procurava agora responder, pegando agora na intervenção do António, e procurava responder também, por exemplo, à primeira intervenção do Álvaro. Não sei se já não o vejo aqui, provavelmente já terá saído, mas que estava relacionado com a questão da análise espacial e da forma como a história se aproximou da geografia para fazer
para de algum modo inovar também nas suas perspectivas. Não é claramente o digital que traz isso, quer dizer, já se fazia muito antes de se falar em humanidades digitais, a história e a geografia se tinham aproximado e se fazia uma análise espacial aos fenómenos históricos, mas sem dúvida que, a mim parece-me que nos últimos anos talvez a área que tem tido maior visibilidade no campo da incorporação do digital na história é claramente os sistemas de informação geográfica, a análise espacial. Os motivos podem ser vários e podíamos passar mais uma vez aqui algumas sessões a discutir isso, mas se calhar convidava-vos até para vir assistir às 2 mesas que vão estar, ou que são organizadas por nós na parte da tarde, onde provavelmente se irá falar muito sobre isso. Mas esta questão do maior impacto sobre a questão do espaço é porque efetivamente o espaço, a capacidade do digital para trabalhar o espaço é hoje em dia muito, muito relevante. O exemplo que eu vos posso trazer aqui é de uma rede que entre 2011 e 2015 foi organizada na União Europeia com um financiamento da União Europeia, e não era pequeno o financiamento, não me importava de ter 10 projetos de investigação financiados com aquele dinheiro, que serviu para fazer redes, para discutir, para colocar questões relacionadas com a utilização das tecnologias nas humanidades. E existia um grupo de trabalho nessa rede que se dedicava às questões do espaço e do tempo. E o colega há bocadinho falou precisamente de que não via muito, ser dado muita visibilidade às questões do tempo. E tem toda a razão, ou seja, há efetivamente uma tendência, ou tem havido uma tendência muito mais de utilizar as tecnologias para a parte da análise espacial, muitas vezes não dando visibilidade a outras perspectivas. Nesta rede, por exemplo, neste grupo de trabalho que era de espaço e tempo, nos 3 workshops que foram organizados, todos eles eram quase exclusivamente relacionados com o espaço. Portanto, e o tempo, mesmo no final, nos produtos finais produzidos por essa rede, sobre o tempo, e o tempo, recordemos, é o objeto da história, não é? Sobre o tempo pouco se falava, não é? Sobre as redes também se falava alguma coisa, mas sobre o tempo pouco se falava. E isto tem a ver, parece-me, com a grande capacidade de análise, de maleabilidade dos dados, de transformação dos dados, de capacidade de produzir resultados que os sistemas de informação geográfica têm tido. Aquilo que hoje se caminha é já para uma espécie de humanidades espaciais, de spatial humanities, onde não só os SIG, mas outras metodologias digitais, outras abordagens ao espaço estão a ser incorporadas na história. Provavelmente, do nosso ponto de vista, que até temos uma rede que analisa isso, é se calhar um ponto de vista enviesado de tentarmos perceber que é sobre o espaço que estamos a ter mais relevo, digamos, estamos a dar mais relevo. Mas, efetivamente, tem sido também da utilização desses tipos de ferramentas que se têm produzido mais resultados e, portanto, pegando naquilo que eu estava há pouco a dizer, para não andarmos só a brincar com a tecnologia, a experimentar a tecnologia e colocarmos, efetivamente, novo conhecimento, os SIG aplicados à história têm tido um impacto muito significativo nesse campo. E, portanto, se calhar é natural que esse seja o lado mais visível das coisas. Agora, tem havido, efetivamente, esforços significativos de desenvolver outras metodologias. Eu acho que as análises de rede, por exemplo, têm sido dos softwares mais utilizados ultimamente também para a análise histórica. E isso acho que é de relevar também. Só para fechar um comentário sobre o que Luiz coloca sobre o problema da curadoria, não? Eu sinto que nesse momento na história estamos como na era de Netscape, lembra? Acho que ninguém dessa época, ninguém entendeu. Por quê? Porque existia uma época, vocês não lembrarem, que você entrava na internet e você não conseguia encontrar nada. Tudo existia lá, mas era todo perdido. Até aparecer Google e dar um pouco de estrutura a isso. Porque estou fazendo uma comparação? Porque acho que na história estamos um pouco assim. Você fala com pessoas, todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo tem um banco de dados, em algum lugar está fazendo isso que você está fazendo, mas você não tem a menor ideia do que está fazendo.
Então, o que está faltando é um pouco esse conceito de Google para historiadores. Eu acho que esse papel de curador talvez não seja o lugar, mas se falta essa estrutura, e aí vem o desafio, e o desafio está em como, que já Luiz colocou, eu acho que seria como para fechar, como fazer para que a comunidade de fato passe a colaborar e compartilhar. Porque o que está acontecendo é que os bancos de dados e todas as informações que estamos construindo estão ficando fechadas. Então, por isso eu falo que imagens, para mim, são como um monte de náufragos. Cada monografia, cada dissertação, cada tese é um navio que naufragou. E você olha assim para o mar e tem um monte de navio naufragando lá. Porque são todos esses bancos de dados espalhados. E a solução deve vir, eu acho, de encontrar um motor de búsqueda que consiga, não sei como, juntar isso. Aí é que está um pouco o desafio hoje para frente para os historiadores. Acho que já a parte de produzir bancos de dados e mexer com os computadores foi resolvida. Obrigado, Valência. Então, para encerrar mesmo, eu queria só dizer o seguinte: existe uma contradição aqui nessa cena, né? A gente está num congresso de humanidades digitais, discutindo humanidades digitais, estamos todos corporalmente aqui presentes. Ou seja, na era do holograma, da hipercomunicação, da comunicação digital com várias redes sociais, nós sentimos a necessidade de vir todos ao Rio de Janeiro, a esse auditório da Fundação Getúlio Vargas, aliás, maravilhoso. Pão de Açúcar é a explicação? Se fosse em São Paulo, talvez não tivesse tanta audiência, né? Mas existe um livro chamado Adeus ao Corpo, do Le Breton. Eu gosto muito desse livro porque ele discute justamente esse entusiasmo deslumbrado com as tecnologias que, em última análise, levam à negação do corpo. E a negação do corpo leva à corrosão do lugar. Você, num ponto de ônibus, olhando o seu celular, você não sabe que está pegando fogo um prédio que está atrás de você. Você não tem a mínima interação com o lugar. Enfim, para que essa digressão estrambólica, né? É porque, na verdade, primeiro, a gente precisa de interlocução. Esse momento de transição confuso, essa profusão de novas possibilidades e de oportunidades e desafios, faz com que a gente precisa, talvez, como poucas vezes na história, de interlocução. Agora, não existe interlocução melhor do que a presencial. Aqui me permitam discordar um pouco com a mesa que teve, aliás, muito boa, muito instigante ontem de manhã, da discussão sobre a educação à distância e a educação online. Me desculpem, nenhuma por mais arcaica e ultrapassada que seja a educação hoje presencial, ela sempre vai ser superior a qualquer possibilidade digital. Essa é a minha visão, talvez um pouco conservadora, antiga, mas eu não consegui me convencer do contrário ainda. Estar com os outros corpos, sentindo, olhando na cara das pessoas, fazendo circular os olhares e poder falar olhos nos olhos, isso é insubstituível. É insubstituível. Então, de uma forma um pouco torcida, é mais um agradecimento por aqueles que tornaram possível esse evento aqui. E é isso, gente. São muitas discussões, né? Eu acho que a amostragem que a gente fez aqui só demonstrou mais uma vez que precisamos conversar sobre muitas coisas no nosso lugar de historiador no dia de hoje. E fica o convite para as sessões de hoje à tarde também, que vão discutir história e tecnologia e geotecnologias particularmente. Então, ok, muito obrigado.